A cada capítulo, tudo pode acontecer. Ah, ela morreu! Meu Deus, não! Léo gritou desesperada, levando as mãos à cabeça. Samuel, tomado pela fúria, apontou o dedo para Jacques e acusou. Foi você! Você é o culpado! Jacques deu um passo para trás, fingindo indignação. A voz saiu alta e nervosa. Como tem coragem de falar isso? Mas o que levou a mansão a esse momento de desespero? Vamos voltar algumas horas antes. Nos últimos meses, os devaneios da matriarca se tornaram cada vez mais frequentes. Às vezes, Dona Rosa falava com Abel como se ele ainda estivesse vivo. Em outras, conversava com Joseph, o marido que partira há anos. Nessas horas, seu olhar se perdia no vazio e sua voz ganhava uma doçura nostálgica, como se realmente estivesse de volta a um tempo em que a família estava completa. Para muitos, esses momentos eram sinais preocupantes do peso da idade e da dor. Samuel, por exemplo, sempre ficava inquieto ao vê-la assim. Já Léo, observando de longe, sentia um aperto no coração, dividida entre a ternura daquela cena e o medo do que aquilo poderia significar. Naquela noite estrelada, a mansão estava silenciosa. Rosa deixou o quarto devagar, caminhando pelos corredores. Seus dedos acariciavam o corrimão da escada, como quem procura apoio não só físico, mas também emocional. Cada móvel antigo parecia lhe contar uma história. Cada quadro nas paredes despertava lembranças de um passado que ela não queria soltar. E então, como tantas outras vezes, sua mente se perdeu. A mansão transformou-se em um salão de festa. Ela enxergava lustres brilhando, música suave, pessoas sorrindo. Os convidados se misturavam, taças erguidas em brinde. Abel estava lá, vivo, sorridente. Joseph também. Os netos corriam felizes. Sofia se divertia como nunca. Era um sonho, mas para Rosa, naquele instante, era mais real do que a própria realidade. Mas nem todos estavam imersos nessa ilusão. De longe, Jacques a observava com um olhar fixo, frio, calculista. Ele enxergava o pai, e nem sua mãe precisando de ajuda, parada no topo da escada, distraída, vulnerável. Ele apenas via uma oportunidade. O silêncio foi cortado apenas pelo som seco de seus passos se aproximando. O coração de Jacques batia acelerado, não pelo medo, mas pela decisão que se formava em sua mente. Num impulso repentino, sem pensar duas vezes, Jacques estendeu a mão e empurrou Dona Rosa a escada abaixo. O corpo frágil da idosa despencou degrau por degrau. Foram mais de 20 degraus até o baque final. Quando bateu a cabeça com força e apaga imediatamente, Jacques desviou o olhar, respirou fundo e, num instante, assumiu sua máscara de desespero. Socorro! A minha mãe caiu da escada! Alguém me ajuda, por favor! Os gritos de Jacques ecoaram por toda a mansão. O silêncio da noite se quebrou de repente. Portas se abriram, pessoas saíram correndo de seus quartos. Passos apressados ecoaram pelos corredores. Samuel foi o primeiro a chegar. Quando viu a avó caída no chão, ficou em choque. Ele correu até ela e se ajoelhou ao lado do corpo. Vovó, o que aconteceu? Fala comigo, por favor. Em seguida, olhou para Jacques com raiva e gritou. O que você fez, Jacques? Jacques abriu os olhos, fingindo surpresa, e logo depois se irritou. Como assim o que eu fiz, seu garoto ridículo? Eu acabei de sair do meu quarto e encontrei a mamãe caída. Como você tem coragem de me acusar de uma coisa dessas? Samuel apertou os punhos, tomado pela raiva. Você sempre quis destruir essa família. Eu sei que você é capaz de tudo. Jacques deu um passo à frente, nervoso. Cala a boca. Você não sabe do que está falando. Ao invés de me culpar, devia se preocupar em ajudar. Léo chegou correndo e se jogou ao lado de Samuel. Ela colocou a mão na testa de Dona Rosa aflita. Parem com isso! A prioridade agora é salvar a vida dela. Samuel, levanta a cabeça dela com cuidado. Jacques, liga para a ambulância. Agora! Jacques resmungou, mas obedeceu. Pegou o telefone e fez a ligação às pressas. Enquanto isso, Samuel segurava a avó nos braços, chorando. Fica firme, vovó. Por favor, fica firme. O tempo parecia não passar, mas depois de alguns minutos, o som da sirene surgiu do lado de fora. A ambulância estacionou na frente da mansão. 2 paramédicos entraram rapidamente. Um deles se ajoelhou ao lado da idosa e falou firme. Ela sofreu uma queda grave. Está com sinais de trauma na cabeça. Temos que levar imediatamente. Eles colocaram Dona Rosa na maca com cuidado. Samuel quis subir junto, mas os médicos pediram calma.
Jacques ficou parado na sala observando a cena, com o rosto fechado, sem demonstrar emoção. A porta da ambulância se fechou e o veículo saiu em disparada. A mansão ficou em silêncio outra vez, mas agora o ar estava pesado. Todos sabiam. A vida de Dona Rosa estava por um fio. No hospital, as horas foram longas e angustiantes. Samuel andava de um lado para o outro, sem conseguir se sentar. Léo tentava acalmar Sofia, que estava assustada e abraçava sua boneca com força. O silêncio da sala de espera só era interrompido pelos passos dos médicos e enfermeiros que passavam apressados. Depois de horas, finalmente um dos médicos apareceu. O rosto sério deixou todos tensos. Ela está viva, disse, e fez uma pausa que deixou todos ainda mais aflitos. Mas o estado dela é delicado. A queda foi grave e precisamos acompanhar com muito cuidado. Samuel levou as mãos ao rosto, chorando de alívio e medo ao mesmo tempo. Léo suspirou fundo, tentando se controlar. Jacques forçou um sorriso e bateu palmas, tentando parecer emocionado. Graças a Deus, eu sabia que a mamãe é forte, mas por trás da expressão era claro o incômodo. O médico continuou. Ela ficará em observação. Existe chance de sequelas por causa da idade e da força da queda. Pode ser algo temporário ou permanente. Ainda não temos certeza. Só poderemos dizer em alguns dias. O silêncio tomou conta da sala. Jacques então se afastou discretamente, chamando Ricardo para perto. Falou baixo, mas em tom firme. Quero que você arrume um jeito de acompanhar de perto a evolução do caso. Você deve ser informado de tudo antes de qualquer outro membro da família. Me entendeu? Ricardo apenas acenou com a cabeça, obedecendo. 3 dias depois, finalmente veio a notícia que todos esperavam. Dona Rosa abriu os olhos. Os médicos correram ao quarto, observando cada movimento da paciente. Ela olhou ao redor, confusa, e murmurou fraco. O baile. Todos estavam dançando. Samuel, que estava presente, se aproximou da cama com lágrimas nos olhos. Vovó, sou eu, Samuel. Você lembra de mim? Mas Rosa apenas balançou a cabeça, perdida. Ela não lembrava do acidente, não lembrava da família, não lembrava de nada, apenas do baile que sua mente havia criado. Os médicos se entreolharam, já esperando aquele resultado. Eles sabiam, a memória dela estava seriamente afetada. O informante de Jacques, que estava de olho no quarto, correu para avisá-lo. Assim que recebeu a notícia sobre a amnésia da mãe, Jacques não perdeu tempo. Fez questão de ser o primeiro a chegar no quarto antes que qualquer outro da família pudesse conversar com ela. Abriu a porta devagar, com passos controlados, e entrou fingindo preocupação. Se aproximou lentamente da cama. Segurou a mão dela com delicadeza e, forçando a voz a soar calma e carinhosa, começou a falar. Mamãe, a senhora tem que se lembrar de mim. Eu sempre estive ao seu lado. Desde que o Abel se foi, eu fui quem cuidou da senhora. Fui o seu apoio dentro de casa. Fui o seu braço forte na empresa. Rosa piscou os olhos várias vezes. O olhar estava vazio, perdido. Jacques continuou aumentando a pressão pouco a pouco. A senhora lembra que, depois da morte do Abel, passou toda a empresa para mim? Eu sempre fui o filho dedicado, aquele que nunca abandonou a boa. Eu cuidei de tudo melhor do que ninguém, e continuo cuidando até hoje. As palavras soavam estranhas para Rosa. Ela apertava os lábios, confusa, tentando entender, mas sua mente frágil não conseguia organizar os fatos. Jacques então puxou alguns papéis de uma pasta, colocou sobre a mesinha ao lado da cama e falou com naturalidade, como se fosse apenas rotina. Esses documentos já estavam separados para a senhora assinar. Coisas simples do dia a dia da empresa, nada complicado. Se a senhora estiver se sentindo um pouco melhor, pode assinar agora mesmo. Rosa olhou para os papéis, depois para o filho. Sua testa franzida mostrava a dúvida, mas a voz fraca saiu hesitante. Assinar? Jacques sorriu, forçando tranquilidade. Sim, mamãe, confia em mim. Sempre cuidei de tudo. Só preciso da sua assinatura para continuar cuidando da Boas do jeito que o Abel gostaria. A matriarca respirou fundo, tentando lembrar, mas nada vinha à mente. Estava perdida entre o vazio e a lembrança distante do baile. Por fim, pegou a caneta com mãos trêmulas. Jacques ajudou, posicionando os papéis, e foi guiando cada assinatura. Poucos minutos depois, tudo estava feito. Sem perceber, Dona Rosa havia entregado todo o controle da empresa ao filho manipulador. Jacques pegou os documentos de volta, guardou com cuidado
e ao sair do quarto, não conseguiu segurar um sorriso discreto. Para ele, aquele era o começo de uma nova fase. Na manhã seguinte, Jacques chegou cedo à fábrica. Estava impecável, de terno escuro e olhar arrogante. Embaixo do braço carregava uma pasta com os documentos que a mãe havia assinado sem perceber. Assim que entrou no prédio, o som de máquinas e vozes foi silenciado aos poucos. Os funcionários começaram a notar a presença dele e se entreolhavam desconfiados. Samuel estava lá também, ao lado de alguns colegas. Jacques subiu em uma pequena escada metálica, ergueu os papéis no alto e falou em voz firme: "Atenção, quero todos vocês reunidos aqui agora." O burburinho cessou. Aos poucos, homens e mulheres deixaram o que estavam fazendo e se aproximaram, formando um círculo ao redor do patrão. Jacques abriu um sorriso vitorioso e levantou ainda mais os papéis. "Estão vendo isso? Estes documentos são a prova de que eu sou o dono legítimo da Boaz. Minha mãe, Dona Rosa, me passou todo o controle. A partir de hoje, mando eu." Samuel deu um passo à frente, indignado. "Você só pode estar brincando, Jacques. Isso não tem sentido. A avó nunca faria uma coisa dessas em plena consciência." Jacques riu alto, debochado. "E quem disse que ela não fez? Aqui está a assinatura dela. Está tudo legalizado. Eu sou muito mais esperto que você, Samuel, e você vai ter que aceitar." O clima ficou pesado. Alguns funcionários murmuraram entre si, confusos e preocupados. Jacques aproveitou para continuar o discurso. "A Boaz, como vocês conheciam, acabou. A partir de hoje, ela se chama Nova Boaz, uma empresa mais forte, moderna e ousada. Nosso futuro está em Bali, e não mais aqui no Brasil." As palavras caíram como uma bomba. Vários funcionários se entreolharam assustados. Alguns protestaram em voz baixa, mas Jacques ergueu a mão e completou, com um tom duro: "Quem não aceitar as novas regras está demitido. Na verdade, todos vocês estão fora. A Nova Boaz não precisa de funcionários fracos nem de gente acomodada." O choque foi geral. Mulheres começaram a chorar, homens discutiam entre si. Samuel não conseguiu se controlar. "Você enlouqueceu. Está acabando com o legado da sua própria família. A Boaz sempre foi o sustento de todos aqui, e você simplesmente joga tudo no lixo por egoísmo." Jacques desceu da escada e encarou o irmão de criação cara a cara. "Você não entende nada de negócios. Eu sou visionário. Eu vou transformar a Boaz em algo que o mundo nunca viu. E você? Você vai ficar para trás, como sempre ficou." O silêncio tomou conta da fábrica. O som das máquinas, antes constante, agora parecia distante. Todos olhavam para Jacques com ódio e medo, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo naquele momento. De volta à mansão, Samuel não perdeu tempo. Procurou Léo assim que entrou, ainda transtornado com o que tinha presenciado na fábrica. Sentou-se à frente dela, com os olhos vermelhos de raiva e decepção, e contou tudo. Cada palavra parecia pesar no ar. Ele descreveu como Jacques apareceu de surpresa, levantou os papéis, demitiu todos os funcionários e anunciou o fim da Boaz para dar início à chamada Nova Boaz. Enquanto ouvia, o rosto de Léo se contorcia de horror. As mãos dela tremiam, a voz saiu quase sem força. "Não é possível. Até onde o Jacques vai ser capaz de chegar?" Ela balançou a cabeça, incrédula, como se ainda não pudesse acreditar. Samuel segurou o braço dela firme e respondeu com amargura: "Ele não tem limites. E se a gente não fizer nada, vai destruir tudo o que resta dessa família." No dia seguinte, Léo decidiu que precisava levar Sofia para ver a avó. Talvez a presença da menina despertasse alguma lembrança em Dona Rosa. Quando entraram no quarto do hospital, o coração de Sofia disparou. A avó estava deitada, frágil, com os olhos vagos. Tubos e aparelhos cercavam a cama, emitindo sons constantes que davam ainda mais frieza ao ambiente. Sofia se aproximou devagar. As lágrimas já rolavam pelo rosto dela antes mesmo de falar. Com a voz trêmula, segurando a mão enrugada da avó, disse: "Vovó, a senhora tem que lembrar de mim. Eu sou a Sofia." A cada palavra, a esperança brilhava nos olhos da menina. Dona Rosa, no entanto, apenas sorriu de forma vaga. Olhou para a neta, mas não a reconheceu. A mente dela continuava presa em devaneios, revivendo o baile imaginário. Para Rosa, Sofia era apenas uma criança desconhecida tentando chamar sua atenção. O coração de Léo se partiu ao ver a cena. Ela abraçou Sofia com força, tentando impedir que a dor da rejeição a destruísse. Samuel, que também acompanhava a visita, fechou os olhos e respirou fundo, contendo a raiva que crescia contra Jacques. Ele sabia que a manipulação do irmão de criação só estava começando,
e que aquela amnésia era o caminho perfeito para que Jacques assumisse o controle total. Quando retornou à mansão, Jacques estava diferente. Seus olhos brilhavam com arrogância e o jeito de andar mostrava que já havia tomado uma decisão. Ele reuniu todos os moradores na sala. O clima era de tensão. Ninguém sabia o que esperar. De pé, no centro da sala, ele anunciou com firmeza: venderei esta casa. Eu e a Boaz estamos de mudança do Brasil. Quem quiser ficar ao meu lado e me servir, que venha comigo. Quem não quiser, que vá para a rua. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Todos ficaram em choque. Felipa, ainda sob efeito dos remédios, aproximou-se lentamente. A voz saiu fraca, mas decidida. Eu vou com você, Jacques. Não tenho mais nada aqui. Filha, vem comigo. Alguns olharam para ela com espanto. A atitude da mulher parecia quase inconsciente, mas ainda assim foi um golpe duro para os demais. Antes que alguém pudesse reagir, outra surpresa abalou o ambiente. Davi, firme, ergueu a voz. Eu também estou contigo. Mas antes de confirmar, ele fez uma pausa e olhou para o tio com os olhos marejados. Mas, e a vovó? Não podemos simplesmente deixar ela aqui. O que vai acontecer com ela? Jacques não perdeu a calma. Respondeu com convicção, como se tivesse tudo planejado. Sua avó ficará internada na melhor clínica psiquiátrica da cidade. Lá, ela terá todo o cuidado necessário. Vai estar segura e bem assistida. Pode acreditar. As palavras pareciam convincentes. Davi hesitou, mas no fim cedeu. Baixou a cabeça e completou com voz pesada: se é assim, então eu vou com o senhor, tio. O impacto foi imediato. Todos voltaram os olhos para ele, incrédulos. Era como se o coração da casa estivesse se dividindo em pedaços. Os demais, no entanto, se mantiveram em silêncio. Um silêncio que valia mais que 1000 palavras. Era a resposta clara. Não aceitariam seguir Jacques em sua loucura. O vilão percebeu a rejeição. Seus olhos se encheram de fúria. O rosto ficou vermelho e ele perdeu o controle. Quem não está do meu lado está na rua, gritou, com a voz ecoando pelas paredes da mansão. Essa casa não existirá mais. Entenderam? Não existirá mais. O grito ecoou como uma sentença. Léo abraçou Sofia tentando protegê-la. Samuel fechou os punhos com vontade de avançar, mas sabia que aquele não era o momento. O que antes era um lar, agora se transformou em um campo de guerra. E você, acredita mesmo que Jacques terá coragem de colocar toda a família na rua? Ou será que alguém vai reagir antes que seja tarde demais? Conta aqui nos comentários.